Você já parou para pensar no que me incomoda? Muita gente simplesmente esquece que Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. As pessoas simplesmente ignoram essa parte crucial da carreira dele, como se naquela época ele não tivesse convencido metade do mundo de que era o maior prodígio de todos os tempos. Sabe, é importante perceber que até aquele momento ele já havia disputado mais de 230 partidas, contribuindo com quase o mesmo número de gols e conquistando um total de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos. Isso inclui 2 indicações ao Prêmio Bola de Ouro, algo que nenhum jogador atuando na América do Sul tinha conseguido até então. Parecia que Neymar estava destinado a se tornar uma verdadeira lenda. Desde o momento em que nasceu, tudo parecia conspirar a seu favor. Ele não só tinha genética, com o pai também sendo jogador de futebol, mas sua data de nascimento, 5 de fevereiro, talvez seja o maior amuleto de boa sorte quando se trata de futebol. Desde Maldini e até mesmo Ronaldo, parece que nascer naquela data significasse que você está fadado a se tornar um jogador de futebol. No entanto, não se engane pensando que tudo foi sempre fácil para Neymar. Tudo poderia ter dado muito errado para ele, desde muito cedo. Quando tinha apenas 4 meses de idade, sua família estava a caminho de visitar parentes, quando um carro invadiu a pista deles, colidindo violentamente. Enquanto seu pai recuperava a consciência, a dor que ele sentiu foi tão intensa que ele gritou, pensando que estava prestes a morrer. Descobriu ele que havia quebrado o quadril e até mesmo foi forçado a se aposentar do futebol após o acidente. Mas se você perguntar a ele o que mais o assustou, foi o momento em que percebeu que Neymar não estava em seu assento. Ele acreditava que Neymar tinha sacado do carro e morrido. Por sorte, a mãe acabou o encontrando debaixo do assento dela, gravemente ferido, com sangue escorrendo pela cabeça, mas vivo e sem um único osso quebrado. Na verdade, foi a obsessão do pai pelo futebol que permitiu que Neymar se tornasse tão talentoso tão cedo, com apenas 6 anos de idade. Ele estava apenas correndo nas arquibancadas de uma quadra de futsal, quando um olheiro chamado Betty, o mesmo que o descobriu, observou sua velocidade e a precisão com que ele se movimentava entre os assentos. Ele percebeu que Neymar seria o próximo grande jogador. Imediatamente, ele contatou todos que conhecia e o levou para a Portuguesa Santista, saindo das arquibancadas para o campo de futsal, o que moldaria seu estilo de jogo icônico. É preciso entender isso. Neymar se tornou instantaneamente um fenômeno local. Ele era tão excepcional que constantemente aparecia nas manchetes dos jornais. As pessoas vinham de longe para vê-lo jogar, e a quadra de futsal sempre estava lotada. De forma irônica, dizem que até Robinho foi até lá uma vez, só para ver o garoto de quem todos estavam falando. E de maneira semelhante, também aconteceu com outra lenda do Santos, Zito. Curiosamente, ele teria sido aconselhado a assistir Neymar por um famoso torcedor fanático do Santos, alemão, que por alguma razão tinha o escudo do Santos tatuado na testa e praticamente em todo o corpo. Mas voltando ao ponto principal, no momento em que Zito viu Neymar jogar, ele imediatamente correu para o presidente do Santos, recomendando não apenas a contratação do garoto, mas também a concessão de um contrato longo para ele. Devido ao fato que o garoto era simplesmente adorável, foi exatamente isso que foi convincente o suficiente para que, apesar do Santos nem sequer ter uma equipe juvenil com idade suficiente para acomodar um garoto de 10 anos, eles acabaram realmente organizando testes e criando uma equipe do zero só para poder contratá-lo. Aos 11 anos, Neymar já estava recebendo salário e era um valor considerável. No entanto, ao longo dos anos seguintes, seria na quadra de futsal que ele causaria mais impacto. Ele levou a equipe de sua escola até a final da Copa TV Tribuna, que é como se fosse o campeonato de futsal juvenil televisionado. Sim, é algo importante e isso pode muito bem fazer do Brasil o país mais incrível do mundo. No entanto, o que tornaria aquele jogo icônico foi o fato de que, no intervalo com o placar empatado, os repórteres entrevistaram Neymar e o garoto se tornou incrível, impassível como sempre. Ele afirmou com confiança que iria vencer, mas assim que o jogo recomeçou, as coisas se complicaram para ele, pois sua equipe ficou atrás no placar, o que o levou a intensificar seu jogo. Quer dizer, ele simplesmente se recusou a passar a bola, chegando ao ponto em que, quando a outra equipe abriu 2 gols de vantagem, ele passou a chutar literalmente de um lado do campo para o outro, ou a tentar driblar toda a equipe sozinho, eventualmente conseguindo marcar um gol, apesar de acabarem perdendo por 5-2. Isso pode te deixar curioso. Neymar voltou no ano seguinte e finalmente conquistou o troféu. Ele teve a chance de ir para o Real Madrid, mas acabou voltando ao Brasil por sentir saudades de casa.
Ao retornar, ele se destacou na academia do Santos e rapidamente se tornou uma estrela, sendo convocado para a seleção brasileira sub-17 e garantindo um contrato profissional com o Santos aos 17 anos. Ele logo foi promovido ao time principal, onde seu talento se destacou desde o início, mesmo quando não era esperado que ele jogasse tão cedo. Bem, aconteceu algo incrível. Neymar impressionou tanto nos treinos que o técnico brincou em colocá-lo no próximo jogo, e ele correspondeu às expectativas. Quando entrou em campo, mudou o jogo a favor do Santos, conquistando vitórias importantes. Ele fez 15 partidas consecutivas como titular e ganhou prêmios de destaque, mas perdeu na final para um jogador fenomenal. No ano seguinte, com Ganso e Robinho ao seu lado, Neymar teve um desempenho excepcional. Ele marcou 14 gols e deu 5 assistências em 19 jogos no Campeonato Paulista, e marcou 11 gols e deu 6 assistências em apenas 8 jogos na Copa do Brasil, levando o Santos a conquistar ambos os títulos, além de receber prêmios individuais. Aos 18 anos, Neymar era o rosto do futebol brasileiro, e o Santos recusou uma grande oferta do Chelsea para mantê-lo. Ele esperava ser convocado para a Copa do Mundo, mas o técnico Dunga o deixou de fora. Houve comentários negativos sobre Neymar na época, como quando René Simões o chamou de monstro de forma negativa. Vamos lá. Neymar ficou famoso por usar uma paradinha em pênaltis, mas a FIFA acabou banindo o movimento. Isso levou seu treinador a ordenar que outros jogadores cobrassem pênaltis, o que enfureceu Neymar a ponto de ele xingar o treinador em campo, gerando críticas negativas sobre seu comportamento. Na verdade, ele se desculpou mais tarde, e seu excelente desempenho com 43 gols e 10 assistências em 63 jogos, juntamente com prêmios individuais como a Chuteira de Ouro no Brasil e o prêmio de melhor atacante da liga, o levaram à seleção brasileira. No ano seguinte, brilhou na equipe sub-20, ganhando a Sul-Americana com um desempenho excepcional, marcando o dobro de gols dos outros jogadores. Neymar já mostrava que buscava conquistas maiores. Neymar brilhou na Copa Libertadores ao marcar gols cruciais e dar assistências importantes, levando o Santos ao título sul-americano pela primeira vez desde os tempos de Pelé. Sua contribuição decisiva durante toda a competição foi fundamental para a conquista. E claro, Neymar foi o destaque do torneio. Em seu próximo jogo, pelo Santos contra o Flamengo, Neymar teve uma das suas atuações mais icônicas, marcando um gol incrível e liderando o time. Mesmo com reviravoltas e gols de Ronaldinho para o Flamengo, Neymar brilhou ao marcar gols importantes para o Santos. Ele também foi recompensado pela sua excelente performance com o prêmio Puskás pelo seu primeiro gol, tornando-se o jogador mais jovem a conquistar esse título. Porém, meses depois, uma história engraçada aconteceu. Em um dia, Neymar insistiu em jogar futevôlei em um dia antes de uma partida importante, acabando tão exausto que adormeceu no ônibus a caminho do jogo no dia seguinte. Os jogadores ficaram irritados, achando que Neymar não conseguiria jogar bem, mas ele marcou 4 gols no jogo seguinte, mostrando uma performance incrível. No entanto, no Mundial de Clubes, o Santos perdeu para o Barcelona na final por 4-0. Neymar encerrou o ano sendo indicado ao Bola de Ouro e teve uma temporada seguinte impressionante, conquistando seu terceiro título consecutivo do Campeonato Paulista com números excepcionais. Isso resultou em Neymar participando de 74% dos gols do Santos nos 7 jogos antes da final, com 13 gols e 4 assistências nesse período. Suas performances não se limitaram a campeonato regional, já que ele teve números impressionantes no Brasileirão e se destacou novamente na Libertadores. Tudo começou quando o técnico do Bolívar provocou Neymar em uma entrevista, o que motivou ainda mais após a derrota na primeira partida. E ele cumpriu. Em apenas 6 minutos, Neymar deu uma assistência para empatar o placar agregado. Depois marcou um gol para colocar o Santos na frente, seguido por mais um gol e 3 assistências durante a partida, resultando em uma vitória histórica por 8-0 sobre o Bolívar na Libertadores. Embora o Santos tenha sido eliminado nas rodadas seguintes, Neymar conquistou o prêmio de artilheiro da competição. Mesmo enfrentando decepções com a derrota nas Olimpíadas após levar o Brasil à final, Neymar continuou a se destacar e conquistou o prestigiado prêmio no Brasil. Este prêmio destacou como excepcional, sendo comparado apenas a ícones como Pelé. Com seus impressionantes números e consistência, Neymar se tornou o primeiro jogador do Santos a alcançar 5 finais consecutivas do Campeonato Paulista, além de ser reconhecido como o melhor jogador da competição. Neymar também brilhou na Copa das Confederações com o Brasil, conquistando prêmios individuais e ajudando a quebrar a invencibilidade da Espanha, com números impressionantes no Santos, incluindo troféus e prêmios. Ele finalmente cedeu às ofertas milionárias e se transferiu para o Barcelona. Até o presente momento, o valor real de sua transferência ainda é incerto.
O Barcelona alega que foi apenas 57 milhões, enquanto o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, afirma que o Santos exigiu pelo menos 150 milhões. Independente do montante pago, uma coisa é clara: a contratação valeu cada centavo. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixe também o seu comentário. Um grande abraço, valeu!